A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo aqui mais uma live, tá? Que Deus abençoe bastante. Antes de entrar aqui, eu tava pensando que eu tenho dado muita desculpa, independente de compromisso, disso, daquilo, outro. Eu tenho dado muita desculpa, eu vou me esforçar para estar entrando aqui toda segunda-feira, 22 horas. Não sei quando for um caso épico, mas, enfim, um caso atípico. Mas eu tô vendo que isso está sendo costume já. Então eu vou colocar diante de Deus para ver se é para mudar o dia ou que é parecido. Mas eu tô tendo dificuldade, pessoal, em entrar aqui na live no dia que é para entrar. Mas Deus, ele deu uma palavra e eu creio que vai servir muito para você, vai servir para mim, vai servir para nós. E é só a gente praticar, pessoal, tá? Mas antes disso eu quero fazer uma oração breve com você. Santo Deus, eterno Pai, Jesus amado, Jesus querido, muito obrigado. Aos trancos e barrancos, estamos aqui firmes, se esforçando para fazer a tua vontade, o teu querer. E eu te peço, Deus, visita esta casa, visita esse lar. Deus, aonde essa mensagem chegar, Deus, que chegue também uma bênção na casa desse homem, na casa dessa mulher. Pai, que o Senhor possa prosperar, que o Senhor possa visitar. Deus, porque eu creio que nada está perdido. Ô, minha irmã, acredite, nada está perdido. Ô, meu irmão, creia, nada está perdido. Se é nada, é nada, nada está perdido. Pai, eu te peço, Jesus, que o Senhor possa fazer uma coisa extraordinária no meio do teu povo. Jesus, muito obrigado mesmo. É isso que eu te peço e te agradeço, em o nome de Jesus, amém. Amém? Vamos para a palavra, pessoal, livro de Neemias capítulo 1. Muito conhecida a palavra, viu? Muito conhecido mesmo, Neemias capítulo 1. Onde é que eu acho Neemias? Antigo Testamento. Vem Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 2 de Samuel, 2 de Reis e 2 de Crônicas. E aí vem Esdras, logo após Neemias. Se você passar um pouco, Esté, mais um pouco, Jó, depois Salmos. Volta Salmos, volta Jó, volta Esté, Neemias. Neemias capítulo 1, versículo 1. Deixa eu ler para vocês, Neemias 1, o título diz, Neemias, sabendo o triste estado de Jerusalém, ora a Deus. É assim que temos que fazer, pessoal. Quando a gente souber que a pessoa está no estado ruim, deplorável, a gente tem que se entristecer, colocar diante de Deus a situação e pedir, Deus, age. E eu vou lhe dizer, e ele age. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que restaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fedido, ou seja, quebrado no chão, e as suas portas queimadas a fogo. Eu vou parar um pouco aqui para explicar para vocês. Bem, a Bíblia diz que Neemias, ele era copeiro do rei, de uma região chamada Suzã, que também pertencia aos babilônicos. E quando Neemias está lá na função dele, chegam os irmãos dele. Aqui não dá para entender se era irmão de sangue carnal, ou se era irmão de uma maneira de falar, que era todo mundo ali da linhagem do povo hebreu. Por exemplo, hoje a gente fala assim, não, ele é meu irmão em Cristo, entendeu? Não é que é meu irmão de sangue, irmão mesmo. Por parte de mãe eu só tenho uma, por parte de pai eu tenho vários irmãos, tenho quase 10, 11 irmãos. Mas enfim, mas não era, aqui não dá para entender se era só irmão parte de pai ou parte de mãe, ou se eram irmãos de consideração, irmãos porque todo mundo era hebreu. Bem, e quando chega esse Anani e dá notícia, ele pergunta, como é que tá as coisas lá, como é que tá meus irmãos? Aí ele traz Neemias, a notícia que eu tenho não é boa não, Neemias. A notícia que eu tenho é que o povo lá está vivendo em grande miséria, o povo está vivendo em aperto, em pobreza, e vou lhe dizer, e os muros da cidade, Neemias, está ao chão, e os portões ainda estão lá, todos eram incendiados. Neemias, o negócio está triste, Neemias, o negócio está feio. Neemias poderia ficar de boa, Neemias poderia ficar tranquilo, afinal de contas não é com ele, afinal de contas, entendeu? Mas olha o que Neemias fez. É essa atitude que Deus espera de nós. Versículo 4, para você que acabou de chegar, livro de Neemias, capítulo 1, versículo 4. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Aqui tem informação boa. Depois que ele ouviu isso, ele se entristeceu, óbvio, ele se lamentou, ele chorou, ele jejuou e ele orou. Aqui tem um detalhe importante. Pessoal, não adianta a gente receber uma notícia ruim, uma notícia negativa, uma notícia adversa, e a gente só lamentar.
e a gente só chorar, e a gente só ficar triste, desanimado. Não, temos que fazer alguma coisa, no mínimo, orar, no mínimo, jejuar, no mínimo, criar um propósito diante de Deus, pedir, Deus me dá uma solução, Deus me dá uma estratégia, Pai, não é comigo, mas eu vou agir como se fosse comigo. Jesus, faz alguma coisa, eu vou lhe dizer, pessoal, e Deus faz. Não estava aqui nessa palavra, mas só em citar isso aqui, eu lembrei de uma mensagem, eu quero que vocês vão lá comigo rapidinho, livro de Mateus capítulo 9, uma mensagem muito conhecida. Você vai agora, vai lá do outro lado agora, viu? Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, versículo 1, o texto diz: E, entrando no barco, passou para outra banda e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. O início do 2. E Jesus, vendo a fé deles, aqui tá vírgula, aqui tá bom pra gente. Bem, aqui, não aqui, mas em outro livro, diz que foram 4 pessoas. Que aquele paralítico foi trazido por 4, provavelmente 4 amigos. Aqueles 4 amigos viu a situação do paralítico, deixou do jeito que estava, não, fizeram alguma coisa por ele. O que é que eles fizeram? Pegaram o paralítico e levaram até onde Jesus estava. Olhou pela porta, não tinha como entrar, pela janela, não tinha. Tinha muita gente, pessoal, muita gente. Aí eles tiveram uma brilhante ideia. Qual foi a ideia? Não sei como, subiram no telhado, destelharam a casa, amarraram a corda na cama do paralítico e arriaram a corda no meio da casa onde Jesus estava. Aqueles amigos, vendo a situação do paralítico, eles não deixaram lá. Eles não é comigo, não, eles fizeram alguma coisa. Eu sempre cito que amigo nos leva até Jesus. E a gente não pode abrir mão disso. Pessoal, soube de alguma coisa, situação, vá na igreja, pede para uma pessoa orar, a pessoa ora, faz um propósito de oração. Porque a Bíblia diz assim, que Jesus falou assim, geração incrédula e perversa. Eu sempre cito, Jesus, eu não quero ser nenhuma das duas, mas que eu possa até ser incrédulo, mas perverso não. E quando é que nós somos perversos? É quando a gente sabe da situação de uma pessoa, ao invés de mostrar o caminho para ela, que Jesus cura, sara, salva, liberta, transforma, batiza, ainda leva para a glória, não, a gente, fica calado. E, pessoal, nós não devemos ficar calados de maneira nenhuma. E temos que pedir, Jesus, eu te peço, faz alguma coisa. Jesus opera, eu vou lhe dizer, e ele opera. O que não pode, pessoal, é a gente ver a situação e o que a gente fazer? Nada. Não, pessoal, não faça isso. Devemos fazer o quê? Buscar de Deus. Deus, me dá uma direção para o meu amigo. Lembra também o servo do centurião? Não era ele, mas era um servo dele. O que é que foi que ele fez? Ele pediu, Senhor, cura meu criado que está em casa moribundo. E Jesus fez o quê? E Jesus fez algo sobrenatural na vida dele. O que é que eu quero trazer através dessa palavra? Pede a Deus a direção. Pede a Deus, Jesus, abençoa aí. Jesus opera, Jesus trabalha. Eu vou lhe dizer, pessoal, e ele trabalha, e ele opera, e ele age. Agora, o que não vai valer, pessoal, sabe o que é? É a gente ficar agindo como se nada tivesse acontecido. Não, Neemias não fez isso. Neemias não fez isso. E o que é que eu te peço também? Não faça isso. Pede a Deus uma direção, pede a Deus sabedoria, pede a Deus uma estratégia para fazer o que tem que ser feito. E eu vou lhe dizer, faça o que tem que ser feito e Deus vai ser com você. Onde a gente está na leitura, vamos lá, pessoal, vamos lá que a mensagem está boa demais. Livro de Neemias, capítulo 1, depois que ele senta, chora, lamenta, procura buscar a Deus, versículo 5. E disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto, ou seja, a aliança, e a benignidade, porque Deus é do bem, para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os seus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Aqui, Neemias, com transparência, Neemias não pecou, mas ele se incluiu, ele se colocou numa posição de pecador para que Deus pudesse ouvir a oração dele. Eu lembro que uma vez eu estava no trabalho, saí do trabalho, estava com muita vontade de ir para o culto das mulheres, e quando eu despontei de um viaduto aqui perto, de um lado é a torre da TV Record, que aqui na Bahia é TV Itapuã, e do outro lado é a Rede Bandeirantes, TV Band, que é a Rede Bandeirantes, e entre elas duas tem um viaduto.
A Record tá no alto, desce a ladeira, passa o viaduto que embaixo é a Avenida Anita Garibaldi, sobe a ladeira e tem a torre da TV Band. Por que eu tô contando, você vai entender. E quando eu passei ali de carro, que eu vi um rapaz do outro lado, eu falei assim, meu Deus, aí ele vai se suicidar. Eu vou lá, parei o carro, fui lá, conversei com ele. E quando ele sentou no chão, ele saiu do alambrado, da base de proteção do viaduto, sentou no chão. O que foi que eu fiz? Eu sentei no chão junto com ele para mostrar que eu estava na mesma qualidade que ele. Fiz a oração, chegou umas pessoas também, continuou o trabalho. Deus honrou de uma maneira especial. Aquele rapaz, ele desistiu de fazer aquilo que ele estava fazendo. Por que eu estou contando isso? Na intenção de, Neemias aqui, ele se colocou na mesma qualidade daquelas pessoas. Eu me coloquei na mesma qualidade daquele rapaz do que queria fazer aquilo, e ele entendeu que eu era igual a ele de todas as formas. Só a única coisa que é diferente é que às vezes Deus me dá a responsabilidade de trazer a palavra dele, algo parecido, mas eu sou a mesma coisa que todo mundo, tá bom? Eu queria que você guardasse no seu coração. Versículo 7. Versículo 7, pessoal. De todo, nos corrompemos contra ti. Não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, vós transgredis e eu vos espalharei entre os povos. 9. E vós vos converteis a mim e guardareis os meus mandamentos e os farei. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Pronto. Aqui foi algo também que o profeta, o rei da época, Salomão, ele tinha feito essa oração. Deus, que o povo seja espalhado, ficar de pecado, mas se a gente se converter, o Senhor vai ouvir nosso clamor, sarar nossa terra e trazer de volta para essa terra. Pronto. Foi isso que Neemias não estava fazendo a oração da cabeça dele. Neemias estava fazendo uma oração fundamentada naquilo que já estava escrito nos estatutos, na lei do Senhor, nos manuscritos dos reis, tá? Versículo 10. Estes ainda são teus servos e teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Não tem como Deus não se inclinar por oração dessa, meu Deus. 11. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome e fazem prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu, copeiro do rei. Aqui tem muita informação boa para a gente terminar. Mas antes, deixa eu lembrar para você, pessoal, de domingo a domingo aqui, 6 da manhã, tá tendo Amanhecendo com Salmos. Cada dia uma pessoa diferente. Olha, e Deus tem feito coisas extraordinárias, só para você ter ideia. Todo domingo é com a missionária Juliana Souza, lá de São Paulo. Toda quinta é com a pastora Ana Paula Bueno. Toda quarta é com Gisele Siqueira de São Paulo. Toda sexta é com a missionária Aline Marreta. E Deus tem abençoado bastante. Então, você que está aqui pela primeira vez, muito obrigado. Você que acordar cedo, ouça a mensagem de manhã, Amanhecendo com Salmos, e Deus tem nos edificado muito. Então, guarde isso no seu coração e 6 da manhã esteja conosco, tá? E aquelas mensagens curtas, está sendo agora meio-dia de domingo a domingo, tem mensagem curta. No sábado é um pouco maior, que é o que chamamos de mini estudo, e também Deus está abençoando bastante. Bem, versículo 11 aqui. Pessoal, ele disse que ele queria que Deus trouxesse graça para ele perante o homem. Que homem? O rei da época. Que Deus, eu vou fazer uma petição para ele, que o Senhor toque no coração dele. Eu vou lhe dizer, pessoal, e às vezes, quando a gente for, não há nada de errado quando a gente pede alguma coisa a alguém. Mas o melhor, pessoal, é pedir para Deus e dizer, Deus, me dá uma direção. Aqui eu devo pedir. Eu lembro que meu amigo, ele estava para casar e estava faltando R$200. Isso, equiparando a essa mensagem de hoje, mais ou menos uns 6, 7 anos, por aí assim. E ele estava faltando R$200 para alguma coisa. E aí ele ficou orando, Deus me mostra, mostra. Aí Deus mostrou uma pessoa que nem cristã é. Ele ligou para a pessoa e falou assim, tô te ligando, porque eu estava orando e Deus mostrou o senhor. Eu estou precisando de um valor. Rapaz, quanto? Ele falou R$200. Ele, tá, tome R$200 e depois você me paga em serviços. Mas no final das contas, se eu não me engano, deixou até para lá, nem quis receber de volta. Por quê? Porque ele não foi lá diretamente pedir, talvez ele até recebesse ou não. Ele primeiro Teve uma vez que uma pessoa muito amiga minha veio me pedir,
e falou assim, ô Marcos, tal pessoa, meu filho, tá precisando de um valor, ele tá com vergonha de lhe pedir, e ele quer dividido, se você pode emprestar, tal. Eu falei assim, posso sim. Agora ele fez o caminho certo, que ele pediu para a senhora e a senhora está me pedindo, porque se fosse ele que me pedisse, eu não ia dar. Passou seu tempo, ele pagou direitinho, pessoal, pagou direitinho. Passou seu tempo, aí ele esqueceu do caminho, aí ele veio falar diretamente comigo, foi o que eu disse? Não. Pessoal, aprenda a fazer a coisa da forma correta. Pega o atalho certo, pega o caminho correto. Aqui ele não foi diretamente no rei, ele primeiro orou. Irmão, recebeu a notícia ruim, você recebeu a notícia adversa, as coisas mudou, o barco virou, ore, coloque diante de Deus, Deus opera, Deus age aí, Deus estende as suas mãos, Deus faz um milagre acontecer. Eu vou lhe dizer, pessoal, que Deus faz o que não pode a gente ficar batendo cabeça. Não, ora primeiro, ora, perde tempo na oração, porque na execução vai ser rápido. Então, ora a Deus, Deus, eu te peço a tua bênção, eu te peço que o Senhor possa visitar, te peço que o Senhor possa agir. E ele age. Aqui o rei fez a oração, mas ele pediu, Deus, toca lá no coração do rei, Deus, que eu ache graça diante do rei, que eu vou ter que fazer o pedido para ele, que eu não vou poder largar tudo aqui e ir embora. E às vezes é um erro, pessoal. A pessoa não sei, às vezes a pessoa, não, porque Deus mandou largar tudo, a pessoa larga tudo, não conversa com ninguém, não pede demissão da empresa, sai embora. Aí eu fico assim, Deus pediu para fazer desse jeito, se Deus pediu, né? Que isso é para falar, mas eu vejo um Deus organizado. Eu vejo um Deus que ele organiza tudo bonitinho para que tudo ocorra muito bem, obrigado, tá? Neemias capítulo 2, versículo 1 para a gente terminar. E sucedeu, pois, no mês de Nisan, no 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca estivera triste diante dele. 2. E o rei me disse, por que está triste o teu rosto? Pois não está doente. Não é isto senão tristeza de coração? Então temi em grande maneira. 3. E disse ao rei, viva rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolada, e tendo isso consumido as suas portas a fogo? E o rei me disse, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, que eu edifique. Então, você vê que o rei perguntou, ele pediu, ele falou assim, que o seja do agrado do rei, que o rei me libere aí, para eu ir lá ter que fazer alguma coisa pelo meu povo. Versículo 6, então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele, a rainha tem que estar lá do rei, viu? A esposa tem que estar do lado do marido e o marido precisa estar do lado da esposa. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele, quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Bem, até aqui tá bom. E o rei liberou. Por que o rei liberou, pessoal? Porque Neemias não foi de qualquer jeito. Neemias primeiro orou. Se você ainda não entendeu o propósito dessa mensagem de hoje, entenda. Ore. Se comova, tenha compaixão o que está acontecendo na vida das pessoas, mas também não vá de qualquer jeito. Chore, se lamente, mas ore. Mas abra um propósito de Deus e peça direção para Deus. Porque eu vou lhe dizer, se você quer resolver, deixa eu te falar, Deus também quer. Toma essa palavra, guarda no seu coração e lembre-se sempre de orar, sempre de colocar diante de Deus primeiro. Deus, me dá uma direção. Deus, o que é que eu devo fazer? E Ele vai te dar direção daquilo que você precisa fazer. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Obrigado, Jesus, por essa palavra. Pai, que mensagem maravilhosa, cheia de direção. E o que é que eu te peço? Deus, que o Senhor possa dar direção para o teu povo. Deus, que o Senhor possa dar direção para mim, Deus. Pai, porque estamos às vezes igual o povo lá no deserto, saindo do Egito, num pierote. O que é isso? Num verdadeiro beco sem saída. Mas nem que o Senhor tem que abrir o mar vermelho, Deus. O Senhor tem direção para o teu povo. E eu te peço, meu Jesus amado, Jesus querido, me dá uma direção, Deus. Às vezes estamos passando por um problema complicado, adverso, e às vezes não somos nós, mas é alguém da nossa família. Eu também te peço, Deus, olha dos altos céus, Deus, e tem misericórdia da nossa família. Pai, tem misericórdia de cada familiar nosso, Deus. Pai, visita a nossa família. Deus, visita mesmo, toca com as tuas mãos maravilhosas, toca com as tuas mãos poderosas. Deus, porque nós cremos que o Senhor tem todo o poder, cremos que o Senhor, Deus do céu, é que faz todas as coisas.
Oh, Jesus, eu também te peço, nos dá estratégia, Jesus, nos dá sabedoria. Pai, nos dá direcionamento. Jesus, aquilo que está empatando o teu povo avançar, aquilo que está empatando o teu povo crescer. Jesus, aquilo que está empatando, Deus, o teu povo avançar, Deus, às vezes é um problema físico, emocional, financeiro. Jesus, eu me levanto em oração pedindo pela saúde desse meu irmão, pedindo pela saúde dessa minha irmã. Deus, aquilo que atrapalha o caminhar dela, a andada dela, aquilo que atrapalha levantar o braço, aquilo que atrapalha, meu Deus, ela fazer o processo de evacuação. Jesus, eu te peço, Deus, visita o intestino dessa pessoa. Oh, Deus, vem com a tua cura, vem com o teu milagre. Jesus, tira toda a preguiça no intestino. Jesus, tira todo o mal no fígado, todo o mal no rim, todo o mal nas pâncreas. Pai, tira todo o mal na apendicite. Jesus, tira mesmo, Pai, toda inflamação, toda infecção, todo problema, meu Pai, interno. Pai, aquilo que a gente não vê, mas os teus olhos veem todas as cores. Jesus, eu repreendo todo o mal agora. Eu digo, mal, você vai sair desse corpo agora. Ah, mas você nunca mais vai voltar, e é no nome de Jesus eu te peço. Ah, Jesus, vai visitando as pâncreas. Meu Deus, vai visitando a bacia. Deus, vai visitando todo o órgão interno. Ah, Deus, visita o pulmão. Meu Deus, visita as vias aéreas, a via respiratória. Pai, visita as vias sanguíneas. Meu Deus, visita as vias, meu Pai. Ah, Pai, mas visita mesmo. Pai, toma cada artéria, toma cada veia. Meu Deus, toma cada, meu Pai, ponto no corpo desse homem, no corpo dessa mulher. Meu Deus, eu te peço, visita todo o corpo. Ah, Deus, eu profetizo cura na vida desse homem. Oh, Deus, eu profetizo cura na vida dessa mulher. Ah, Deus, mas é cura mesmo. Então eu te peço, Jesus amado, Jesus querido, visita todo o teu povo. Oh, meu Deus, mais visita, abençoando, quebrando todo o laço, quebrando todo o embaraço. É isso que eu te peço e te agradeço. Em o nome de Jesus, amém. Amém, meu povo? Ó, abençoa, Deus, toda a nossa família. Amém. Amém? Ó, eu faço um apelo, você que recebeu uma cura, um milagre, um toque de Deus, uma resposta de Deus, comenta nos nossos vídeos, tá? E também compartilha esse vídeo. Lembrou de alguém? Tal, pessoal, pronto. Compartilhe com ele, com ela, tá? Que eu tenho certeza que Deus vai abençoar bastante, tá? Deus abençoe todos vocês. Fiquem nessa paz do Senhor. Tchau.